Boa noite, boa noite. Seja muito bem-vinda, Nelisa, mais uma vez. Uma alegria enorme tê-la aqui conosco. E mais esse momento, né? Em que a gente vai colaborar com todos, trocar ideias, né? Trocar experiências. Então, que esse workshop seja bom, né? Profícuo para todos nós, para todos nós. Mais uma vez, muito obrigada. E então estamos aqui recebendo hoje a Nelisa Galante, tabeliã de notas e registradora civil lá do estado do Espírito Santo. E fala um pouquinho de você, Nelisa, sua trajetória, um pouco da Nelisa, mulher, hoje é Dia da Mulher, em comemoração ao nosso dia também, uma profissional que eu admiro muito. Então conta um pouquinho da sua história e a comarca que você atua. Primeiro, eu quero agradecer esse convite maravilhoso. Você sabe que pode contar comigo daqui até a Marte, como eu já falei, nos seus projetos, em tudo que envolver o extrajudicial, eu fico à disposição, o direito imobiliário. E olha aqui, eu separei uma canequinha especial, ó, força, sororidade, protagonismo imobiliário, para me acompanhar nessa noite de hoje juntamente com você, uma caneca que remete, né, a todo o feminino, enfim, tudo que envolve um símbolo do imobiliário conectado ao feminino. Bem, eu me chamo Nelisa Galante, para quem ainda não me conhece, eu sou aqui do interior do Espírito Santo, nascida nativa do Espírito Santo, mas atuo em Cachoeiro de Itapemirim, na terra do rei Roberto Carlos, o que acaba ficando mais afetivo aqui a minha estada junto com o time da Poliana. E são mais de 14 anos, agora em janeiro de 2024, eu fiz 14 anos de cartório, fui aprovada aos 25 anos de idade, assumi um concurso notarial registral, é um concurso lento, no Espírito Santo não é diferente, então fui aprovada aos 25, e em 2010, efetivamente, assumimos, agora em 2024, completei 14 anos de tabelionato, e vou compartilhar com você que toda semana vem uma coisa que eu nunca vi na vida. É um negócio que eu, assim, atualmente, com um marido e 2 filhos, um marido muito paciente, porque essa pessoa ligada, assim, uma advogada me ligou, Nelisa, como é que você consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Então, a equipe que está aqui atrás, backstage da minha vida, é bem eficiente. Eu tenho 2 filhos e tudo isso acontecendo, né? Cartório, gestão, criança, marido, dona de casa, como todas nós somos. Eu lavo louça também, gerencio aqui enfim, as pessoas que trabalham à minha volta. E eu fico muito feliz em estar com você, vivenciando esse momento histórico, né? Que a mocinha lá do interior do Espírito Santo entrou aí no cenário da comunidade jurídica nacional. Eu falo muito isso nas oportunidades que eu tenho, que o interior, que as pessoas... Eu sou do interior, as pessoas falam assim, ai, aqui no interior não tem espaço, ai, aqui no interior isso, aqui no interior aquilo. A gente constrói o nosso interior, nossa sociedade. Se a gente ficar fadado a achar que aqui no interior não acontece nada, o mercado, ninguém cobra consultoria jurídica, todo mundo cobra honorário baixo, você não vai se destacar. Então, não olhe para o lado, siga seu projeto, confia aí no todos os ensinamentos que a Poliana te dá, segue firme, que você vai construir o seu interior. É isso aí, muito, muito bom isso, muito lindo, muito interessante essa analogia que você fez. É uma boa para nós refletirmos hoje, né? E olha só, um dos pontos assim que converge, né, a nossa ligação é a questão do posicionamento, como a Nelisa já bem disse aí, o posicionamento enquanto mulher, enquanto profissional. Nós temos formas, né, de conduzir a nossa vida bem semelhante. E também com relação à inovação,
né, a valorização do extrajudicial, essa visão, né, do poder que há no extrajudicial, no exercício do direito através do extrajudicial, enquanto a gente valora a manifestação de vontades, né, eu falo muito do poder do cidadão, do indivíduo, quando ele entende, né, o poder que tem para resolver as suas demandas, né, e aí não há necessidade, né, do jurisdicional, que muitas vezes nos leva, na verdade, a injustiças, né? Esse é um outro papo que a gente pode ter outro dia, mas que é algo muito, que eu gosto muito de falar, né? De falar sobre, debater sobre. Inclusive, né, Elise, é algo que a gente poderia depois ver uma forma de ventilar esses assuntos. O extrajudicial ainda é tímido, né? E nesse sentido, embora a gente se posicione cada dia mais ainda podemos, né, ser mais relevantes ainda, em mostrar os resultados, que é o que você vai trazer hoje. Quando eu atuava no cartório, eu também fiz atos inéditos, e nesse cenário que a gente vive, né, de limitações muito, 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 são limitações amplas, não é? Até parece contraditório. Parece contraditório, mas não é. É uma coisa assim, é muito interessante. Só quem experiencia para entender, assim. Então, nesse universo, né, a gente conseguir inovar e a gente vê a solução eficaz na vida do cliente, ali na repercussão da vida dele, da família, é muito gratificante, é muito gratificante. E é isso que nos apaixona no extrajudicial todos os dias, né? É igual, como você bem disse, cada dia é uma novidade, cada dia acontece algo, é muito dinâmico. Então, quando a gente consegue, né, trazer soluções eficazes, né, e que de fato vai trazer transformação, resultado para aquela vida, é muito gratificante. Então, conta pra gente como é que foi esse ato que você procedimentalizou, que, sem dúvida alguma, todos nós ganhamos muito com isso. E parabéns, tá? Parabéns, de antemão, parabéns. Obrigada, Poliana. Esse ato, eu vou falar a frase aqui, que é a minha frase de 2024. Eu lavrei a primeira escritura de inventário extrajudicial com reconhecimento de paternidade socioafetiva pós-mortem extrajudicial dentro do inventário, e é a primeira escritura do Brasil. E aí eu volto lá no início, né? A mocinha do interior, a tabeliã, que está lá num cantinho do Brasil, ousou, que é o termo que as pessoas que me acessaram falaram, Nemisa, muita ousadia. E essa ousadia, ela vem principalmente porque quando a demanda surgiu para mim, surgiu num formato, eu sugeri a tentativa de se galgar esse reconhecimento, esse judicial pós-mortem, eu vou explicar. Eu conversei com um dos maiores civilistas do país, da atualidade, que eu não vou dizer o nome, e ele disse assim, eu já tinha iniciado, tá? Ele disse assim, eu não faria. E aí tem aquela frase que a gente conhece, né? Imagina, um dos civilistas, o cara que eu estudo em inventário, me disse, eu não faria. E aí aquela velha frase, né? Ela não sabia que era impossível, foi lá e fez. Mas quando isso nasceu, esse ato, a advogada me acionou, eu tenho um inventário, tenho uma herdeira, uma companheira com escritura pública de união estável e tenho uma filha socioafetiva. Como que eu resolvo isso? Vou ter que ir para a justiça, vou ter que acionar o Poder Judiciário. E aí, eu inicialmente, sim, vai ter que acionar o Poder Judiciário, ou a gente ignora essa filha socioafetiva e faz a partilha entre a companheira e a filha biológica. Primeira coisa que me veio à cabeça. E aí, ao mesmo tempo,
eu tô, assim, rata do IBDFAN. Inclusive, muito recomendo ao time do Poder da Ordem, ao time do Novo Registro e ao time da Poliana, todos os braços, né, que a Poliana galga aí na elevação do extrajudicial, a ficar ligada no IBDFAN. Instituto Brasileiro de Direito de Família e Sucessões, tem muita coisa legal lá, e essa inspiração, primeiro, veio a negativa. Eu sou filha de uma faculdade, de uma universidade, que me ensinou a litigar, me ensinou a depender do judiciário. E mesmo eu estando há 14 anos vivendo o extrajudicial, a primeira coisa que vem é: isso não é possível no extrajudicial. E eu sou assim, todas as possibilidades, quando a pessoa vem para mim, a minha cabeça me leva para o judicial, depois eu, calma, tomo lucidez, e começo a analisar a possibilidade de ser feito no extra. E isso é inconsciente. Então, esse grande civilista atual da modernidade aqui brasileira, assim como eu, tem ainda uma mente enraizada no magistrado judicial. E eu tenho trazido um termo novo, Poliana, que é magistrado e magistrada extrajudicial. Esse termo veio agora, nasceu agora, junto com essa demanda aqui. Por que isso precisaria ir para o magistrado judicial? Nós somos notários e registradores magistrados extrajudiciais. Por que não a gente tentar, porque não dependeria só de mim, dependeria de mim, como tabeliã, em encarar a lavratura dessa escritura, dependeria do registrador civil, do nascimento dessa filha socioafetiva, aceitar, e dependeria do registro de imóveis. Então, passaria por 3 magistrados, 3 poderes de decisão extrajudicial. E aí eu propus advogada, eu falei, doutora Rovena, a gente tem um enunciado do IBDFAN, o enunciado 44, que abre a possibilidade de reconhecimento socioafetivo ser feito dentro do inventário, tanto judicial quanto extrajudicial. Sabemos que o enunciado é um guia. Por outro, não é vinculativo. Por outro lado, ele foi construído por mentes muito maravilhosas. Mentes que escrevem de família e sucessões, mentes que advogam, mentes que atuam no STF. Não é a galera do boteco que está criando um enunciado, são mentes brilhantes. Nenhum enunciado vai ser criado de forma irresponsável, passa pelo crivo de inúmeras pessoas, assim como os enunciados das jornadas de direito civil, os enunciados do direito notarial registral, os enunciados do IBDFAN. Os enunciados, eles são construídos por mente que discutiram, justificaram, e foi aprovado por mentes brilhantes. Então, a gente tem esse enunciado 44, que está lá meio abandonado, a gente pode ativar, mas é uma tentativa. Eu não tenho como garantir que a gente vai ultrapassar todas essas barreiras. E ela topou, conversou com os clientes e topou tentar. Qual era a ideia? Olha, a gente tenta, se não der certo, você pega esse instrumento, leva para o judicial e faz todas as provas lá de reconhecimento socioafetivo e aguarda a decisão do juiz para ratificar a escritura ou, não sei, o fim que aquilo daria. E aí ela topou, conversou com os clientes, eu e Vanessa, lá no projeto Domínio Extra, a gente fala muito sobre esse trio, né? Cartório, advocacia e partes. Na velha advocacia, as partes, elas não sabiam de nada, né? Elas iam no cartório, simplesmente o advogado fazia tudo, elas iam no cartório, assinavam, mal sabiam que estavam assinando. Na nova advocacia, a gente forma, que eu não consigo nem dizer que é um triângulo assim, né? Porque não há hierarquia, é assim, ó, é plano. Tabelionato, partes e advogado. Tabelionato, partes e advogado. E eu te recomendo muito, você que está me vendo aqui agora, em todos os seus atos extrajudiciais, compartilhar esse documento que as partes irão assinar com elas, para que elas confiram seus próprios dados pessoais, para que elas não vão entender do jurídico, mas elas vão saber que elas têm um imóvel e um carro, por exemplo, no inventário.
Elas vão ver lá, olha, o imóvel do meu pai, o carro que ele deixou está aqui. Mesmo sem entender qualificação, elas vão entender provavelmente dos valores, e não tem jeito. Quando a gente só consegue, principalmente na qualificação das pessoas, só a gente consegue achar o que o número do CPF, ao invés de 7, era um 1. Não, o advogado não vai achar, ninguém vai achar, a não ser você. Então, eu defendo muito isso, esse trio. Eu vivo no cartório, assim, é um processo de educação no compartilhamento, de insistir para os advogados compartilharem. E quando compartilha, assim, é praticamente zero a nota devolutiva por um número no CPF, sendo que o instrumento está todo correto. E somos humanos, nós aqui do tabelionato brasileiros, a advocacia, os clientes, então a gente vai ter 3 olhos, né? 3 visões sobre aquele ato em contribuição. E os clientes contribuem muito, tá? Como os clientes contribuem. Bem, então, voltando ao tema, propus a doutora Rovena a tentativa, ela de cara aceitou, mas precisava do aval das clientes, os clientes toparam e assim foi. Poliana, uma tensão de minha parte, porque eu queria tanto que desse certo, e eu já tinha levado uma lambada do meu juiz recentemente, porque eu propus a uma advogada, aqui no Espírito Santo, não é permitido inventário com menor incapaz. Mas eu propus à advogada a mesma tentativa que eu propus à doutora Rovena. Eu falei, doutora Samanta, vamos fazer esse requerimento desse inventário era incapaz, eram 2 irmãos, o pai faleceu, o irmão já era curador da irmã, ficaram só os 2 irmãos. Traz esse requerimento para mim, você topa que eu consulte ao meu juiz? De repente ele autoriza, a gente deixa a minuta, você faz o requerimento, eu elaboro a minuta, você aprova, a gente recolhe o TCMD e leva para ele. Eu acho que ele vai ficar com preguiça de fazer você acionar o judiciário e vai fazer com que vai dar a consulta positiva, né? E a consulta veio negativa, Poliana. Ele não autorizou, assim, a minuta perfeita, o imposto recolhido. O Ministério Público deu parecer desfavorável em razão de não haver normativa no Espírito Santo, e ele concordou, inclusive, eu fiquei muito em cima, né, da vara, inclusive falando que não havia urgência, ou seja, ele brigou comigo, falou, minha filha, você não vem querendo urgência aqui para cima de mim, não, porque não é caso de urgência, não tem normativa, caça seu rumo. E aí eu chorava, igual uma criança, inacreditada, que a decisão foi puramente normativa. Nossa, eu juntei na minha consulta 1 milhão de estados que autorizam, juntei o IBDFAN, tem um pedido de providência no CNJ pedindo essa normativa nacional, desde que a partilha seja igualitária. Enfim, juntei tudo que eu podia, mas ele negou. Então, eu já estava, assim, machucada da negativa. E eu precisava muito que desse certo para eu provar para mim que vale a pena tentar, que eu acabei de receber um não, agora eu vou tentar de novo, meu Deus, espero não receber um não. E aí fui, lavrei a escritura, atendendo todas as exigências legais, fiscais, lavrei a escritura com o reconhecimento da união estável. É muito interessante isso também, não é porque existe a escritura de união estável que os herdeiros não precisam reconhecer a união estável na escritura de inventário. Eles precisam reconhecer, porque a união estável é um estado de fato. Uma escritura pública declaratória de união estável não faz prova de que aquela união estável existe. Ela é um instrumento que ajuda na prova, sim. Caso alguém discuta, vai ser levado ao judiciário e o magistrado vai decidir se aquela escritura corresponde à realidade ou não. Eu conheço um caso de uma escritura pública de declaratório de união estável, é inventário de colateral, que foi feita a escritura de união estável. Olha que interessante. Cuida do meu tempo, tá? Por favor, para não ultrapassar. O irmão, ele tinha um problema que precisava de uma transfusão de rim, alguma coisa assim. E aí ele encontrou uma amiga compatível. Ele se propôs a doar o órgão para ele. A doação no Brasil tem um limite, né, de grau de parentesco, seja biológico, seja afetivo. Ele fez uma união estável com essa mulher. O transplante não foi feito. Ela tinha a vida dela, os relacionamentos dela, mas ele tinha esse documento para comprovar que ela poderia doar para ele. E aí ele morreu. No dia que ele morreu, obviamente ela não foi no velório, porque eles não tinham relação nenhuma, ela foi ao nascimento dele
atualizar lá, verbar a união estável, pedir para atualizar, no dia que ele morreu. E aí, no dia seguinte, ela já estava tomando posse dos aluguéis, que ele tinha um prédio locado, enfim, eram 2 irmãos, o irmão que faleceu e a irmã viva. Eles não tinham relação boa, esses irmãos, eles não se falavam. O patrimônio que ele geria foi construído pelos pais, e essa irmã não fazia questão dos aluguéis, deixava lá ele. E ele morreu, essa companheira começou a administrar, entrou com a ação de inventário, o juiz a nomeou inventariante, e tá um imbróglio enlouquecido. Eu fui contratada para fazer a ata notarial do Facebook dessa mulher, dessa companheira, e dele, que faleceu. Foram 4 atas, porque tinha vários Facebooks vinculados ao nome deles. Enfim, o Facebook comprovava que eles não tinham vínculo nenhum, ela o chamava de amigo, enfim, judicialmente, ela apagou o Facebook. Olha que incrível, apagou tudo que tinha dela na rede social, mas as atas já faziam a comprovação. A ata foi desde a data da união estável até o falecimento dele. Foram anos de atestar fatos, né, em relação ao Facebook. Enfim, eles estão discutindo, ou seja, por isso que é necessário que os herdeiros reconheçam a união estável na escritura, porque o instrumento da escritura pública de reconhecimento de união estável existe, mas pode ser que de fato ela não exista. E nesse caso, de fato, não existe, estão brigando lá judicialmente. Então, esse caso dessa primeira escritura, a gente fez o reconhecimento da união estável dentro do inventário, fez o reconhecimento de paternidade socioafetivo pós-morte dentro do inventário. O que a gente fez? Trouxe a companheira e trouxe a filha biológica, reconhecendo a filiação da filha socioafetiva. E essa filha socioafetiva, junto com a filha biológica, reconheceu a união estável. A gente amarrou para ficar tudo às claras, né? E aí lavrei essa escritura tensa, do pé à cabeça, com medo de que não desse certo, apesar de todos estarem cientes que poderia não dar. Errei, gosto muito de falar dessa parte, errei. Eu estava tão ansiosa para saber sobre a partilha, se o registro de imóveis ia aceitar, que eu peguei a escritura e fui direto para o registro de imóveis. Entrei em contato com o registrador, que é próximo a mim, e falei, olha, fui pela vaidade, né? Podemos ficar na história. Eu lavrei a primeira escritura, esse nome comprido, e você pode registrar essa primeira escritura. Fui pela vaidade, mas não colou. Ele devolveu com uma nota devolutiva toda a técnica, que eu entrei em pânico, mas que dizia o seguinte, quer dizer, que dizia o seguinte, não. E a leitura que eu fiz foi a seguinte, minha filha, ele quis dizer para mim assim, minha filha, não é aqui que você vai fazer isso, não. Casse o rumo de resolver esse reconhecimento aí em quem tem competência. Ele não fala nenhuma palavra sobre eu me dirigir ao registro civil. Nenhuma, mas a nota devolutiva veio, eu fiquei tão inquieta, cara, não é possível que isso não vai para frente. E a leitura que eu fiz foi, minha filha, você foi para o lugar errado. Temos que primeiro ir para o RCPN. E isso veio da minha ansiedade. Eu queria tanto que desse certo que eu pulei uma etapa e fui lá para a etapa final e levei uma lombada. Então, fomos para o registro civil, protocolamos, rezando para dar tudo certo. E aí o registrador, a minha colaboradora me ligou, doutora, a fulana agora tem 2 pais. E aí foi tanta felicidade, porque eu pensei assim, se o registro civil, que é o competente para aceitar o reconhecimento, não era o registro de imóveis, eu estava errada quando me dirigi para lá. E eu sou registradora civil, tá, Poliana? Sim, simplesmente desapareceu da minha cabeça que eu precisava primeiro passar pela minha especialidade para depois galgar o registro de imóveis, o registrador civil. Inseriu, reconheceu, fez o reconhecimento socioafetivo pós-mortem, e a gente pegou essa escritura mesmo intacta, junto com a certidão atualizada, levamos ao registro de imóveis, e o registrador de imóveis, enfim, registrou. Qual é... Deixa eu beber uma aguinha aqui, pera. Qual é a pergunta que não quer calar em relação a isso? Beleza, lindo, você conseguiu esse primeiro reconhecimento socioafetivo pós-mortem extrajudicial dentro do inventário, mas e o caso concreto que eu tenho aqui na minha cidade, que é igual ao seu?
eu terei o mesmo sucesso? E a pergunta é: se conecte ao registrador civil competente, se conecte ao registrador de imóveis. Eu acho, honestamente, muito difícil que o registrador de imóveis negue se o registrador civil reconheceu, porque não é competência dele entrar nessa seara, é competência do registro civil. Se o registrador civil topar, e eu penso, por que não topar? Ah, por que não topar? Porque não tem previsão normativa. Sim, mas vamos fazer um paralelo com o reconhecimento de união estável? Lá na Resolução 35, tem a possibilidade dos herdeiros reconhecerem a união estável nos inventários. Isso já é pacífico. O reconhecimento já acontece. A gente espelha esse reconhecimento da união estável no reconhecimento socioafetivo. Se há consenso, nesse caso concreto, a herdeira, a filha biológica, ela perdeu o patrimônio. Era um imóvel, era um imóvel adquirido durante a união estável. Então, na partilha, a companheira ficaria com a meação, 50%, e a filha biológica ficaria com a herança. E a filha biológica mandou o seguinte recado: não me importa em perder 25% do meu patrimônio. Eu reconheço a minha irmã, como filha do meu pai. Então, e lá na união estável, quando a Resolução 35 permite que o reconhecimento da união estável ocorra, nós estamos os herdeiros estão deixando de ganhar patrimônio, estamos entregando uma meação ou uma fatia da herança para essa companheira. Então, se há consenso, tem gente perdendo patrimônio, por que não no extrajudicial? A diferença é que a Resolução 35 tem lá, é possível reconhecer união estável no inventário extrajudicial e não tem, é possível reconhecer filiação socioafetiva pós-mortem, seria já pós-mortem, né? Porque trata de inventário. Não tem a previsão do reconhecimento socioafetivo no inventário extrajudicial. Então, a gente faz esse espelhamento, o reconhecimento da união estável com o reconhecimento socioafetivo. Nós realmente, o extrajudicial realmente está num quadrado limitado e eu consigo reconhecer porque nossa mente inconsciente, ela nos leva ao superego, que é o poder judiciário, né? O superego do poder judiciário, nossa mente ainda se vincula a que todas as demandas da vida sejam resolvidos pelo poder judiciário. E nós, do extrajudicial, somos o Estado, tanto quanto um juiz. Outro questionamento que rebate a minha escritura, para os que defendem ao contrário, é: e se for uma fraude? E se tudo estiver sendo simulação? A mesma consequência que teria com uma sentença judicial. Lá na sentença judicial, a ação rescisória, se for o caso, ou recurso, aqui você vai galgar o judiciário dizendo: olha, houve simulação lá naquela escritura, houve fraude, houve um monte de coisa que não cabe. Não há insegurança em esse reconhecimento socioafetivo ser feito no extrajudicial. Primeiro que o tabelião, que nós, notários e registradores, respondemos com o nosso patrimônio. Então, como regra, coisas erradas não sairão do cartório. E é isso, essa experiência eu compartilho com vocês, eu recomendo que insistam. Eu levei um não super recente de um inventário com incapaz, mas eu recomendo que insistam com outras demandas, porque vai receber 10 não, quer dizer, de 10, vai receber 9 nãos e um sim, que faz uma transformação gigantesca. Não se limite a você ser do interior. Se você está numa grande cidade, a concorrência é muito maior, por outro lado, né? Tem as vantagens e desvantagens de estar no interior, de estar numa grande cidade. Então, olhe sempre para frente. Existe vida fora do judiciário. Ouse, porque eu ousei e levei um esculhambaço do meu juiz no inventário com capaz, mas eu ousei e tive um resultado super positivo em algo que não é positivado. Então, explorem os enunciados, conversem com as partes, com os notários, com os registradores, para que mais portas sejam abertas e você se destaque na sua advocacia. E, Poliana, uma coisa muito que eu fiz questão de fazer quando eu dei a entrevista para o IBD Funks, que a notícia saiu nacionalmente, primeiro, Rolf Madaleno me
falou do meu caso, tá? Postou lá na frente dele, eu quase morri do coração de emoção. Quando eu dei a entrevista para o IBDFAN, eu fiz questão de trazer o nome da advogada, porque ela topou. Ela topou uma coisa muito doida, que nunca tinha feito. A gente está falando de uma tabeliã no interior do estado, uma advogada que está na capital. Poderia não dar confiança nenhuma para mim, e ela acreditou. Então, assim, notários registradores ousem, advogados explorem a gente, porque também a gente não consegue pensar em tudo. Às vezes, muitas das vezes, vocês estão mais atualizados do que a gente. Tragam a demanda, vamos conversar, sentar. Quem sabe o seu tabelionato do coração, saia lá do cartório, vai lá junto com o registrador civil, que é o competente da filiação socioafetiva, né? Aquele que aceitar e deferiria ou não. Quem sabe ele sai, ou ela sai lá do cartório, vai lá conversar e criar, construir. Aqui no extrajudicial, no judicial também, o poder da construção está na mão da advocacia. E aqui no extrajudicial, melhor ainda, porque você pode escolher o seu tabelionato do coração, qualquer um do Brasil, o que você não consegue no judicial, que tem que rezar para cair na vara daquele juiz que você entende que trabalha bem. No máximo, na hipótese ruim, se cair na mão de um juiz que você não se identifica, reza. Aqui no extra você tem poder de decisão. Muito bom, show. Parabéns mais uma vez. E é bem isso, né? Quão importante, né? Tanto, como eu falei no início, né? O cidadão, o advogado, né? Os envolvidos entenderem, né? O poder que tem nas mãos quando decidem, né? Operacionalizar no extrajudicial. E no judiciário, às vezes, é uma realidade bem diferente que nós sabemos, né? Então, é uma riqueza, né, que há na nossa atuação no extrajudicial e é apaixonante mesmo. É apaixonante. E que caso, mais uma vez, parabéns. Muito obrigada, Nelisa. Muito obrigada. E estamos juntos. Sim, conta comigo. A galera do time O Poder da Ordem, do novo registro, repetindo aqui, porque esses nomes são bem fortes, tá? Vocês arrasaram aí na criatividade. Contem comigo aqui para contribuir também com a advocacia. A maioria são advogados e advogadas, né, Poli? Sim. Explorem a Poli, tá? Porque sabem muito, explorem a Poli e espero encontrar com você que vai me ver aqui no workshop ou no novo registro. Espero encontrar com você pessoalmente. Venha falar comigo, eu e Poliana, a gente vai ter um encontro pessoal aí qualquer dia, e as conexões virtuais, elas podem se tornar fortes se elas forem do bem, e aqui é uma prova disso, né? É isso aí, é bem isso. Obrigada. Eu que agradeço, vamos só tirar uma foto para a gente finalizar aqui. Aí, muito bom, muito bom. Mais uma vez, obrigada e boa noite.